Segundo exemplo de operações com transformações lineares. Dada as transformações lineares F1 de R2 em R2, tal que F1 de XY é igual ao vetor de componentes x menos 2y e 2x mais y, F2 de R2 em R2, tal que F2 de XY é igual a x e x menos y, F3 de R2 em R3, tal que F3 de XY é igual ao vetor 2x mais 3y, y e menos x. Vamos encontrar agora a função e a matriz canônica da composição de F1 com F2. A composição de F1 com F2 é F2 aplicada a F1 de x. Fazendo esta aplicação, teremos o vetor que em sua primeira componente é a primeira coordenada de F1. Então, a primeira coordenada de F1 é x menos 2y, que aparece na primeira componente de F2 aplicada a F1. A segunda coordenada de F2 aplicada a F1 será a primeira componente de F1 menos a segunda componente de F1. A primeira componente de F1 é x menos 2y e a segunda componente é 2x mais y. Então, multiplicando menos 1 a 2x mais y, encontramos menos 2x menos y. Somando x com menos 2x, encontramos menos x. Somando menos 2y com menos y, teremos menos 3y. Assim, a composição de F1 com F2 de xy é igual ao vetor de coordenadas x menos 2y e menos x menos 3y. E a matriz canônica da composição de F1 com F2 terá na sua primeira coluna as componentes 1 e menos 1. Reparem que as componentes 1 e menos 1 são as constantes que acompanham x na primeira e na segunda coordenada. E a segunda coluna da matriz canônica de F1 com F2 serão as componentes menos 2 e menos 3, que são as constantes que acompanham y na primeira e segunda componentes da composição de F1 com F2. Esta matriz canônica da composição de F1 com F2 pode ser encontrada também através do produto da matriz canônica de F2 vezes a matriz canônica de F1, isto é, T1, T2 vezes T1, como pode ser visto na operação aqui. Isto é, a matriz canônica de T2 tem em sua primeira coluna as coordenadas 1 e 1, e na segunda coluna as coordenadas 0 e 1. A matriz canônica T1 tem na sua primeira coluna as coordenadas 1 e 2, e na segunda coluna as coordenadas menos 2 e 1. Multiplicando estas duas matrizes, encontramos novamente a matriz da composição de F1 com F2.
Vamos encontrar agora a função e a matriz canônica da composição de F2 com F1. A composição de F2 com F1 é F1 aplicada à função F2. F1 aplicada à função F2 é igual à primeira coordenada de F1, a primeira coordenada de F2 menos a segunda coordenada de F2. A primeira coordenada de F2 é x, menos a segunda coordenada de F2. A segunda coordenada de F2 é x menos y. Agora, a segunda componente de F1 com F2 será dada pelo resultado de duas vezes a primeira componente de F2 mais a segunda componente de F2, isto é, 2 vezes x mais x menos y. Multiplicando menos 2 a x e a menos y, teremos na primeira componente x menos 2x mais 2y, enquanto somando 2x mais x resulta da segunda componente 3x menos y. Somando x a menos 2x, teremos na primeira componente menos x mais 2y e na segunda componente 3x menos y. Assim, a composição de F2 com F1 é igual ao vetor cujas componentes são menos x mais 2y e 3x menos y. A matriz composição de F2 com F1 tem na sua primeira coluna as coordenadas menos 1 e 3, que são as constantes que acompanham x na composição de F2 com F1 na primeira e segunda componentes. Enquanto a segunda coluna da composição de F2 com F1 teremos as componentes 2 e menos 1 que acompanham y na primeira e na segunda componente da composição de F2 com F1. Então, a matriz composição de F2 com F1 na base canônica é dada pelas colunas menos 1 e 3 e 2 e menos 1, que pode ser encontrada também pelo produto da matriz canônica de F1 vezes a matriz canônica de F2, como podemos ver neste slide. Observe que a composição de F2 com F1 é diferente da composição de F1 com F2. Este fato ocorre geralmente. A composição de F1 com F1 e a matriz canônica de F1 com F1. Então, vamos encontrar a função composição de F1 com F1. A composição de F1 com F1 é F1 de xy, que é igual a F1 ao quadrado de xy. Assim, aparecerá na composição de F1 com F1, na primeira componente, a primeira componente de F1 menos a segunda componente de F1. Isto é, aparecerá na composição de F1 com F1, x menos 2y menos 2 vezes 2x mais y, enquanto na segunda coordenada aparecerá 2 vezes a primeira componente de F1 mais a segunda componente de F1, isto é, 2 vezes x menos 2y
mais 2x mais y, que é igual f1 ao quadrado de xy é igual a x menos 2y menos 4x menos 2y. Observe que o menos 2 multiplicou o 2x e o menos 2 multiplicou o mais y. E 2x menos 4y, o 2 multiplicou o x e também multiplicou o menos 2y, mais 2x mais y. Assim, f1 ao quadrado de xy será igual a x menos 4x dá menos 3x, menos 2y menos 2y dá menos 4y, 2x mais 2x dá 4x, menos 4y com mais y dá menos 3y. A composição de f1 com f1 é igual ao vetor cujas componentes são menos 3x menos 4y e 4x menos 3y. A matriz canônica da composição de f1 com f1 tem na sua primeira coluna as componentes menos 3 e 4, que acompanham a variável x na primeira e na segunda componente da composição. E na segunda coluna teremos as constantes menos 4 e menos 3, que acompanham a variável y na primeira e na segunda componente da composição de f1 com f1. A matriz composição de f1 com f1 na base canônica pode ser encontrada através da multiplicação da matriz canônica de f1 com f1, isto é, t1 vezes t1, que é igual a t1 ao quadrado, como podemos ver nesta operação, que também nos dará o mesmo resultado encontrado, isto é, nos dará a mesma matriz composição de f1 com f1. Por último, vamos encontrar a função matriz canônica da composição de f2 com f3. Então, vamos encontrar a função e a matriz canônica da composição de f2 com f3. A composição de f2 com f3 é igual a f3 de f2 de xy. Então, na primeira componente aparecerá duas vezes a primeira componente de f2 mais 3 vezes a segunda componente de f2. Assim teremos 2 vezes x mais 3 que multiplica x menos y. A segunda componente da composição de f2 com f3 será dada pela segunda componente de f2, que é igual a x menos y. A terceira componente da composição de f2 com f3 será menos a primeira componente de f2, que é igual a menos x. Isto é igual a composição de f2 com f3, ela é igual a 2x mais 3x menos 3y. 3x menos 3y surge do produto de 3 vezes x e 3 vezes menos y. X menos y na segunda componente e menos x na terceira componente.
A primeira componente, somando 2x mais 3y, 2x mais 3x, 3x resulta 5x, menos 3y. Assim, a composição de F2 com F3 é igual ao vetor cujas coordenadas são iguais a 5x menos 3y, x menos y e menos x. A matriz composição F2 com F3 é uma matriz de dimensões 3 por 2. Então ela terá 3 linhas com 3 colunas. A primeira coluna é formada pelas coordenadas 5, menos 1, 5, 1 e menos 1, que são as constantes que acompanham o x na composição de F2 com F3. E na segunda coluna, ela é formada pelas componentes menos 3, menos 1 e 0, que são as constantes que acompanham y da composição de F2 com F3. Esta matriz composição de F2 com F3 pode ser encontrada através do produto da matriz canônica de F3 com F2, isto é, fazendo o produto de T3 com T2, encontraremos novamente a matriz canônica da composição de F2 com F3.